Olá, bom dia, ó morada! Vamos acordar! Como é que vocês estão, morada? Tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido durante quase 8 anos de casado com minha esposa. A gente vai completar 8 anos agora, dia 13 de junho. E eu achei interessante, né? Porque o assunto que eu vou abordar hoje, ele vai estar... tem um pouco a ver com 8 anos de casado, que são as bodas de barro, né? Não sei se vocês sabem. 8 anos de casado são bodas de barro. E o significado é... O barro significa maleabilidade que o casal deve ter na vida a dois. A capacidade de ceder e de conservar o amor. A cumplicidade e a lealdade. O interessante aqui que a maleabilidade significa capacidade de adaptação, de compreensão, flexibilidade. E cumplicidade é a ação ou estado de ter participação secundária ou autoria em algo. Ela pode ter o significado de convivência ou de amizade, sendo utilizada igualmente nos dois sentidos. Eu achei bem interessante esse significado, porque a mensagem que eu vou trazer, o devocional, eu quero falar um pouco sobre como que a gente ama a Deus no casamento. Então esse é o assunto. E com base lá em Mateus 22:37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, eu vou falar sobre isso. Mas antes, eu vou falar sobre o que é amar a Deus. Qual que é o significado real de amar a Deus antes da gente entrar nesse assunto de amar a Deus no casamento. Hoje a gente ouve palavras, né, no Facebook, nas redes sociais, de palavras, declarações, né, que as pessoas amam a Deus. Várias e várias mensagens lindas do amor ao Senhor. A gente ouve palavras de pessoas, ouve frases de pessoas. Eu não pratico tal coisa, eu não vou para a igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não faço as coisas que esses cristãos fazem, mas afinal de contas eu também amo a Deus. Eu amo a Deus ali na minha família, no meu cantinho, eu amo a Deus, eu vou no meu barzinho, tomo minha cerveja, curto com meus amigos, vou numa baladinha, né? Fumo umas droguinhas, mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Então hoje o significado de amar a Deus está mais ligado ao que as pessoas pensam o que é amar a Deus, está mais ligado no sentido de liberdade. As pessoas, elas fazem o que querem, elas são livres para fazer o que querem, elas querem ser livres e junto com isso elas se declaram que são amantes de Deus, fazendo as suas vontades. Então amar a Deus virou um sentimento, uma ideia, virou um conceito. Cada pessoa vai decidir no final o que é amar a Deus. Mas o que é amar a Deus de acordo com a Bíblia? Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. Vamos ler essa parte, depois a gente vai para outra parte do vídeo. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra e quem vão possuir, para que durante os dias da vida de vocês, os seus filhos e as suas filhas temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel. Escute, Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então a gente vai perceber que, na verdade, o Antigo Testamento, o significado de amar a Deus
Para eles era obedecer os mandamentos que Deus tinha dado para Moisés no Monte Sinai. Eles tinham que obedecer os estatutos, os 10 mandamentos e todas as leis que regiam esses 10 mandamentos. Quem obedecesse e guardasse esses mandamentos amava a Deus. Se a pessoa desobedecesse, ela teria sérias consequências e ela não amava a Deus. Então as pessoas precisavam obedecer, praticar. Então o amor a Deus é uma prática da palavra que Deus deu para Moisés e Moisés deu para o povo. Então o amor a Deus era uma prática às leis. E no Novo Testamento? No Novo Testamento mudou? A nova aliança mudou? Não mudou, porque a gente pode encontrar, assim como a gente leu o primeiro versículo, né, que Jesus falando, mas a gente pode encontrar também lá em João, 1 João 2, a partir do versículo 4. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tinham desde o princípio. Então, ele está falando aqui das leis de Moisés, né? Ele está falando aqui daquilo que eles tinham aprendido já lá no Monte Sinai. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o significado de amar a Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento está explicitamente ligado, diretamente ligado com a prática das leis. E hoje para nós cristãos é a prática da palavra de Deus, a prática das doutrinas bíblicas, a prática daquilo que Jesus ensinou para os discípulos. E hoje nós precisamos obedecer, porque se a gente não obedecer, a gente não está amando a Deus. Então, como a gente viu que amar a Deus, ele vai ser uma prática, então quando a gente fala que amar a Deus no casamento, ele vai estar inteiramente, 100% ligado com práticas. A gente não pode chegar no casamento e simplesmente, amor, eu te amo, mas fazer tudo ao contrário. Aborrecer a mulher, enfim, não vão ser só emoções, não vão ser só palavras. A gente vai ter que praticar, levar a mulher no shopping, gastar dinheiro, enfim, várias coisas. Mas antes da gente entrar nas práticas de como amar a Deus no casamento, eu quero dar um breve pano de fundo de um pouco da experiência que eu tive, né? Que eu tive quando eu era solteiro sem Jesus. Aí depois eu era solteiro com Jesus. Aí depois, quando eu com Jesus encontrei a minha esposa e a gente casou e juntos a gente serve a Deus com Jesus juntos. Então essas 3 partes eu quero dar um pano de fundo. Quando eu era solteiro, eu vivia como não existisse Deus. Eu fazia tudo o que queria, eu ia para as festas do mundo, eu agia como pessoas do mundo, eu era uma pessoa muito irada, muito braba, qualquer coisinha eu xingava as pessoas, eu não cheguei a xingar minha mãe, essas coisas assim, a minha família, meus pais, né? Mas os meus irmãos, meus amigos, eu era muito grosseiro, então eu era uma pessoa muito raivosa, o meu coração era muito irado. Eu falava palavrões praticamente o dia inteiro. Eu vivia como uma ovelha sem pastor, né? Sem direção, sem vida. E também uma coisa que vale destacar, eu não dormia, às vezes, a maioria das vezes eu dormia sem tomar banho, não me importava, me vestia mal, dormia sujo e tinha péssimos hábitos, não escovava o dente, inclusive esse dente na frente aqui, ó, ele é repleto de restauração hoje, eu fiz bastante restauração nele, porque na minha infância e na minha adolescência, na minha vida sem Jesus, como eu não tinha expectativa de vida,
eu não escovava o dente, então esse dente que até ficou podre. Inclusive, o primeiro beijo que eu dei, eu marquei um encontro com uma menina. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 15 anos. Foi no ano de 1900, no ano de 2000, alguma coisa assim, agora eu não lembro direito. Mas enfim, eu marquei o encontro, eu tava com o dente podre da frente. Aí, eu nunca tinha dado um beijo na minha vida. Marquei um encontro ali perto de casa, ali em São José dos Pinhais, que eu morava ali. Marquei um encontro com a menina numa esquina, né, através de uma outra amiga que eu tinha. E quando a gente tava conversando ali, quando eu fui beijar ela, eu fiquei nervoso, né? Aí eu peguei ela no braço, puxei com tudo assim. Quando eu fui me aproximar pra beijar ela, o meu dente bateu no dente dela e começou a sair sangue assim. Começou a sair sangue. Então esse foi o meu primeiro beijo. Então essa é a minha vida de solteiro. Quando eu me converti, eu ganhei um pastor, porque eu era uma ovelha perdida praticamente, né, como vocês estão ouvindo. E a minha vida passou das trevas para a luz. Eu me converti no encontro com Deus da igreja metodista. Da igreja metodista, foi muito bom. Realmente minha vida mudou depois daquele dia. Alguns hábitos mudaram, não foi todos, já vou explicar o porquê. A maneira de pensar mudou completamente. Os lugares que eu ia, já não ia mais. A minha vida mudou radicalmente. Inclusive, os ursinhos da Disney que minha irmã tinha, queimei tudo. Eu fui sendo transformado aos poucos. Mas os hábitos que eu tinha de não tomar banho ainda continuaram. A vida que eu tinha de solteiro, ainda quando conheci Jesus, ainda continuou, né? Os hábitos de solteiro, né? Porque o homem é conhecido por ser porco, né? Não abaixar a tampa do vaso, deixar a pia do vaso tudo molhada, deixar os pelos, né, do corpo no sabonete e várias outras coisas. Eu também dormia sem tomar banho. Eu lembro, quando estava frio, o chuveiro da minha mãe não esquentava direito. Ainda com Jesus eu dormia sem tomar banho. Então, e eu também me vestia mal. Eu comecei a me vestir bem pouco depois assim da minha conversão, tipo uns 2, 3 anos depois ainda. Jesus começou a mudar a minha vida. Aí eu conheci a Marilyn depois de 100 anos orando. Eu clamava, quando eu era solteiro, à noite eu colocava a cabeça no travesseiro e chorava, pedindo a Deus uma esposa. Mas enfim, então a minha vida de solteiro sem Jesus, minha vida de solteiro com Jesus. Mas agora, a minha vida de casado com Jesus, ela vai mudar radicalmente. Porque na verdade, agora a gente tem uma companheira, não somos mais um, mas somos dois. Então, a nossa vida vai mudar radicalmente. Quando a gente casa, o altar do casório, o altar que a gente vai casar, na verdade, é o caminho para a morte do eu. O seu eu tem que ficar lá atrás. Quando a gente serve Jesus também, né? O nosso eu tem que morrer na cruz. Então, o altar do casório é o caminho para a morte do eu. Os hábitos que eu tinha quando solteiro precisam mudar radicalmente. Eles precisam morrer, porque senão não vai dar certo as duas pessoas juntas. E agora, depois de muito tempo, eu não durmo mais sem tomar banho, graças a Deus, porque como a gente tinha falado que quando a gente casa com a pessoa, então a gente se torna um, não são mais dois, mais um, e as mulheres geralmente são mais limpinhas que os homens, né? Então, não durmo mais sem tomar banho, não durmo mais sem escovar os dentes. Lógico que as coisas vão mudando aos poucos, né? Porque no começo do nosso casamento não foi tão fácil assim. Para finalizar agora, realmente é para finalizar, lá em Efésios 5:25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A gente aprendeu que amar a Deus no Antigo e no Novo Testamento são práticas a respeito das leis de Deus, da palavra de Deus. Então, amar a Deus no casamento vai estar diretamente ligado com práticas também.
Você não vai falar para sua esposa que você a ama se você não pratica. Porque senão a coisa pega, hein? O bicho pega. E a tua esposa também. Ela não vai falar que ama você e se ela também não praticar. Eu pontuei 3 coisas para a gente finalizar o devocional de hoje. 3 coisas, 3 pontos que eu achei muito importante, que são simples, mas são de extrema importância. 3 pontos principais que nós, homens, sacerdotes do lar, precisamos ter para a gente dizer que amamos a Deus no casamento e amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Primeiro ponto, espiritual. O homem, a gente precisa orar com a esposa, jejuar, precisamos preparar sermões para a esposa, pregações e precisamos meditar com a esposa juntos, enfim, essas coisas espirituais. Emocional, cuidar das emoções da esposa. Tomar cuidado com o que a gente fala quando as nossas esposas estão naqueles dias. Tomar cuidado com as coisas que fazemos, né? Que não machuque o coração delas. Fazer carinhos, né? Tipo, deixar coisas, lembranças, cartinhas, deixar chocolatinho. Isso tudo vai ajudar o nosso relacionamento e vai fazer com que ele dure mais, né? Fazendo esses agrados. E o terceiro ponto, não deixa de ser importante também, na verdade é uma das coisas mais importantes, né? É a parte sexual. A gente ter um equilíbrio nessa parte sexual, não ficar muito tempo, né, sem ter as relações sexuais. E também sempre fazer coisas novas, né? Igual vocês colocaram no grupo, né? Elaborar coisas novas com as esposas, né? Fazer coisas diferentes. Então, pra gente finalizar isso, e na verdade eu tinha bem mais coisa pra falar, mas senão vai ficar muito comprido. Então, práticas no casamento são essas. Amar a Deus no casamento são isso. Amém?